Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já entenderam que eu sou uma pessoa persistente, com muita paciência e estou tentando novamente fazer a conexão com o Dr. Márcio Miranda. Eu vou esperar ele entrar, porque a gente ainda tem um tempinho para nossa live e mesmo que atrase uns minutinhos, o importante é a gente conseguir a conexão, a gente conseguir conversar. Ele está tentando. Tá muito bem a conexão aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu só estou aguardando ele entrar. E aí, entra no seu, Arthur. E aí, a hora que o Dr. Márcio entrar, eu já estou, né? Aí eu conecto com ele, a gente faz a testagem. Pronto, o Dr. Márcio entrou. E aí, entra, Arthur. É isso aqui, ó. Vamos aguardar, Dr. Márcio. Uhul. Ah, Jaquequim, meu Deus! Ai, que maravilha! Eu nem acredito. auxílio da minha esposa, hein? Especialista em Instagram, Ah, como ela chama? Débora. Débora, muito obrigada, Débora. Tá vendo? O que seriam dos homens sem as mulheres? Nada, Eu acho que nada mesmo. nada. Ai, doutor Márcio, eu já tava aqui suando, né? Eu falei, meu Deus, me arrumei toda, eu sempre me troco para as lives. Agora eu vou chegar lá toda descabelada, estressada, porque Terrível. Pus até a minha melhor gravata aqui, ó. pois é, a gente se prepara tanto, né, doutor Márcio? Eu É, tá sempre louco. falo assim, a gente se prepara intelectualmente, cognitivamente, se prepara para as perguntas que podem surgir, né? É. E aí, que bom que deu certo. Então a gente nem vai sair mais, tá, doutor Márcio? Ah, já estamos aqui. Se desligar, capaz de não entrar de novo. Pois é. Então, live sempre tem, né? Ontem com a doutora Neuci foi muito engraçado porque ela entrou, saiu. Foi a primeira live dela, né? Aí eu falei, É, doutora Neuci, primeira vez a gente nunca esquece. é. Eu Então, tenho feito bastante aulas, mas pelo Google Meet, né? isso. E aí eu tenho, os alunos entram, a gente faz bastante coisa. Até estou cansado já de dar aula por essa ferramenta, mas tem sido muito bom, né? Sim, sabe, doutor Márcio, que a fonoaudiologia, né, não fazia atendimento assim por computador, celular. Por conta da pandemia, nós tivemos que nos adaptar. É, E o meu projeto, até esse projeto que eu estou fazendo com você agora, ele era para ser de outra forma, mas por conta da pandemia, ele foi modificado para lives, porque não tem mais como eu fazer a visita presencial. Então, é. eu agradeço muito, né, de você ter aceito o meu convite. Eu sei que vocês médicos têm uma agenda muito difícil, mesmo com pandemia. Eu sei que os horários não coincidem, mas eu agradeço muito a sua disponibilidade e Não, está é um sendo uma prazer meu. honra estar aqui É, falando com você, viu? Muito, muito prazer é obrigada. todo meu. Sabe que eu sempre ouvi muito falar de você, né? E teve um paciente que falou calorosamente, porque os pacientes colocam apelido na gente, né? Eu tenho um É, pequenininho de 4 aninhos que tem síndrome de Down. Então, todas as vezes que eu entro no computador, eu falo: Vamos lá, Fê, olha aqui para Tiliane. Tiliane Penaqui? Ele é muito fofo. é. Então, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Débora, Que... A Débora tá aí? não, é para ela acender a outra luz para mim que eu tô achando que tá. Não sei se ficou Escuro. melhor. Ficou melhor? Ficou ótimo. E a minha intenção, doutor Márcio, e para todos que estão aqui nos ouvindo, de fazer essa live é que eu sempre faço lives com temas relacionados à fonoaudiologia. E dessa vez eu resolvi fazer no tema de mielomeningocele, porque é um tema afetivo, né? Eu tenho uma filha com mielomeningocele de 23 anos. E eu decidi que antes de eu entrar especificamente num tema mais relacionado à fonoaudiologia, eu precisava muito falar sobre mielo.
Até porque eu tenho contato com tantos médicos como você, como a doutora Nilce, como o doutor Kleber. São amigos, então, o doutor Marcelo Nomura, que vai participar, falando da medicina fetal. E eu queria levar um pouquinho para as pessoas esse acalento, porque nem todas as pessoas, eu falei isso ontem na live com a doutora Nilce, têm a sorte de encontrar médicos como vocês, que têm muita experiência, muita competência e, acima de tudo, vocês têm a parte humana muito aflorada. Vocês ouvem as mães, vocês ouvem as famílias. Isso faz uma diferença muito grande, viu, doutor Márcio? É. Eu queria apresentar, eu sei que dispensa a apresentação todos os meus convidados, mas eu queria apresentar o doutor Márcio, porque tem o grupo lá do Sul, tem o grupo do Nordeste, do Recife, que está assistindo a gente, tem o pessoal de Tocantins. Então, eu vou falar um pouquinho que o doutor Márcio, ele é professor do Departamento de Cirurgia e Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Unicamp. Vamos começar nosso papo então, doutor Márcio? Estou pronto. Eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista urológico, a mielomeningocele. Quais são os Você não vai comprometimentos? falar como o meu currículo foi forjado? Ai, pois é, deixa eu contar. Isso eu preciso falar. Eu fiquei É. muito emocionada. Não, eu preciso contar, isso é verdade. Ué, você não vai mentir, você vai falar a verdade. Ontem, na hora que eu conversei com o doutor Márcio, eu tinha esquecido de pedir o currículo dele, porque tá uma live atrás da outra, e trabalhando, cuidando da casa e tal. Aí eu mandei, e ele mandou uma mensagem que eu fiquei tão emocionada. Ela foi divertida e emocionada. Ele falou assim, porque eu sei que o currículo dele é extenso, né? Mais de páginas. Então eu pedi um mini currículo, né? E aí ele falou assim, não, meu currículo é humilde. E ele foi forjado com muito suor, lágrimas e dedicação? Não, era O suor, sorriso, sorriso. sorrisos. É isso. E aí eu até comentei com meu filho isso. Falei, filho, e ainda comentei com ele isso hoje. Falei, filho, olha isso. Eu amei isso que você falou, porque é exatamente isso. É um É, currículo de dedicação, suor, lágrimas e sorrisos. Porque a é. medicina, né, a sua profissão tem isso. Não, Mas eu eu não, amei não o que tem você como, escreveu. não tem como trabalhar sem se envolver com as pessoas, com as famílias, sem viver o problema que as famílias estão vivendo. Não tem como. A Sim, gente não vende produtos, não é? A gente participa de sofrimentos, na verdade. Né? Também não faço cirurgia plástica, eu sim, faço cirurgia reconstrutiva. E na maioria das vezes as pessoas estão sofrendo. Então eu tento ser alegre, eu tento trazer coisas boas, mas na maioria das vezes tem sofrimento e não dá para viver sem. Então tem sim, lágrima no meu currículo, muita. sim. Tem muita Então é um prazer dedicação. muito grande estar aqui conversando com você, com os seus seguidores, né? Com todo mundo que trabalha com isso, que trabalha com seres humanos, que trabalha com criança. Eu trabalho com criança. Se você olhar minha gravata aqui, é meu modelo do dia a dia. Então, Que lindo! então as crianças, pelo menos elas gostam das minhas gravatas Ó, doutor Márcio, e tem é uma uma forma. paciente aqui que tá te dando o maior elogio, a Mônica. Ela falou assim, doutor Márcio é um cirurgião pediátrico e urologista de grande empatia com os pacientes. É tão gostoso ouvir isso, né? É muito bom. Sabe que Pessoalmente é melhor. Como você falou dessa história da pandemia, eu não gosto de me afastar dos meus pacientes. Tanto que quando vai pai e mãe sem criança no meu consultório, fica chato. Meu consultório fica chato. Eu não mas, gosto. mas tem pai que vai sem a criança, doutor Márcio? Às vezes vai levar um exame, vai pedir uma segunda opinião, e eu deixo bem claro que eu não gosto. No meu consultório tem que ter criança. Doutor Márcio, tem uma pessoa muito querida aqui também, de todas. Se eu for falar o nome, eu vou ficar perdida, mas eu queria comentar dessa pessoa que está aqui, que é a doutora Sinara.
Eu gosto Ah, muito dela. E ela falou, é. Dudu, manda um beijo pro Dr. Marcelo. Ela é Eu joia, já... Sinara é joia. Aí Sinara a é companheira de longas datas, de longos sofrimentos. que eu adorei. Eu nunca mais vou esquecer. A doutora Neuci ontem falou para mim, com todo o perrengue que nós tivemos na nossa live ontem, ela falou assim, mandou depois um áudio para mim, ela falou, Eliane, foi minha primeira vez e vai ser inesquecível. Eu falei, sim, como toda primeira vez. Eu falei, só É, espero que você nunca mais recuse um pedido meu, né? Ela falou, não, não, não é. vou recusar. Foi a internet. E E é temos bom que muito tem que fazer de novo, tem que tentar de novo para ver se fica melhor, né? Doutor Márcio, e tinha tanta pergunta, porque eu sei que as pessoas querem que respondam. É claro que é muito difícil a sua posição de falar de um caso de uma criança, de uma pessoa que você não viu, né? Eu sei, É, quando as pessoas perguntam da fonoaudiologia, ah, meu filho não tá falando, não tá comendo, o que que é? A gente tem que colher uma história. Mas eu sei que vocês, o médico como você, com a sua qualidade, com a sua especialidade, com a sua competência, é aquele que os pais queriam abraçar, pôr no potinho e levar para casa, sabe? Falar, ah, e agora? O que que eu faço? não, não, deixa É, longe. Quanto mais longe, melhor o médico. não, porque é Quanto assim, menos precisar, melhor. eu falo pela minha experiência. Quando a gente está perto de vocês, parece que tudo é muito fácil. Por exemplo, quando eu fui aprender a fazer a sondagem, né? É, Eu me recordo que a Isabela tinha 1 ano e 8 meses e eu fui no médico dela na época, que ele nem tá mais aqui no Brasil. E aí ele me ensinou, cheguei em casa, aprendi, fiz tudo bonitinho. No outro dia deu tudo errado. Liguei pra pronto. ele. Aí ele falou: "Não, vem aqui no hospital". Fui no hospital, aprendi tudo de novo, voltei pra casa, cheguei em casa deu tudo errado. Aí liguei pra ele. Aí eu cheguei lá e eu me lembro, eu tô até emocionada de falar com você, porque me É, remete a todas essas lembranças, né? é, E eu lembro que eu cheguei lá e eu tremia. E de repente eu comecei a chorar, chorar. Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Eu vou deixar você aqui chorando um pouquinho, daqui a pouco eu volto". Aí ele saiu. Aí eu chorei mais ainda, porque eu falei: "Ah, ele me abandonou". Né? Aí chorei, chorei, chorei. Aí ele voltou. Aí ele tava com a mão com a luva, ele fez assim: "Tá sujo aqui, tá sujo aqui. Vamos começar?" Vamos. Então, assim, eu acho que o médico talvez não saiba o tamanho da importância que vocês têm em nossas vidas. é. A fisioterapeuta da Isabela, Silvana Padovan, tá aqui também na live. E ela é uma fisioterapeuta que atende a Isabela há tantos anos. E eu também sou muito grata a todos os profissionais que atenderam a Isabela, físio, fono, TO, psicólogo. E é o que você falou. As mães, elas são muito é, presentes, né? Então, eu gosto muito de falar para os médicos que vocês têm uma importância muito grande na nossa vida, na nossa família. Então, eu quero, assim, dizer para você que, além de toda essa gratidão, eu tô grata demais de você estar aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre a mielomeningocele, um tema tão importante, tão difícil de ser falado, né? Que é uma É. patologia. Ontem a doutora Neuci até citou que o médico, quando atende uma criança com mielo, ele casa com a família, porque é por muito tempo. E é verdade, a Isabela tem 23 anos, os médicos dela são os mesmos desde a época que ela nasceu, né? Então, bem dizer, são 23 anos. Eu tenho algumas já que casaram e que tiveram filhos. E uma vez eu falei para ela, falou, ó, só vou dar alta a hora que você casar. E aí elas casaram e foram lá pedir alta. Mas na verdade não foram pedir alta, foram me mostrar que casaram e que foram muito bem. Uma delas deve estar aí com a gente, que é a Bruninha. Isso, ela está. Ela acabou de falar aqui. Doutor Márcio é um ser de luz nessa terra. Estou muito feliz de poder estar te vendo, né? Que saudades. Seja A bem-vinda, Bruninha, eu Bruna. participei da vida dela desde pequenininha. Tem fotinho dela no meu computador ainda com as asinhas de anjinho. Hoje ela é uma contadora profissional, trabalha. E Pois é, depois eu conto as peripécias que ela já fez na vida aí. sim. Doutor Márcio, eu sei, olha, já tem perguntas aqui, eu tô até escrevendo, porque depois o negócio roda e eu perco tudo. Vamos falar um pouquinho dessa parte, sequelas, eu não sei nem que palavra eu uso, né? Das consequências, né? Que a mielo
Você acarreta. começou, desculpa, ontem vocês falaram bastante sobre a prevenção, diagnóstico, alguma coisa disso? Sim, ontem a doutora Neuci falou um pouco sobre, não muito prevenção, ela falou do ácido fólico, É, ela falou um pouquinho do diagnóstico, mas aí começaram a surgir perguntas muito específicas neurológicas, então é. de válvula, dos ventrículos, das cirurgias neurológicas. Então, se você quiser falar, pode falar também. Acho que a gente podia começar desde o começo, que é desde a formação. É interessante a gente ir seguindo e ir crescendo com a nossa criança, Tá bom. não é? Eu acho que o mais importante é tentar a prevenção, porque no Brasil, já desde 2002 tem essa lei que obriga a adição de ácido fólico às farinhas. Sim, Então, todo mundo que for comprar uma farinha tem que ler se está escrito nessa farinha se tem adição de ácido fólico. E a gente sabe que diminuiu muito a incidência. Diminuiu em um terço, vai, mas já é bastante, 30%, com a implementação dessa lei pública, né? Dessa atividade, que é a implementação. Agora a gente precisa saber se está sendo feito ou não. Precisa cobrar os profissionais, cobrar os produtores, né? sim. Doutor Márcio, mas mesmo com essa incrementação do ácido fólico nas farinhas, isso é lei, né? Eu participo de um grupo, porque eu atendo muitas crianças com alergia, né? Alergia alimentar. Então, eu participo do grupo do Põe no Rótulo, que é exatamente estar no rótulo todas essas coisas que podem causar e desenvolver uma alergia. Então, o ácido fólico está junto, até por conta dessa necessidade do fechamento do tubo neural. É, Mas ainda se nasce criança com mielo, né? é. E eu acho que o importante aí, por exemplo, você tem um desejo de engravidar. Você tem que fazer a suplementação de ácido fólico. Você não pode só depender da farinha. Então, Sim, você, mulher, que tem atividade, que quer ter um filho, não adianta você tomar ácido fólico depois que você engravidou. sim, Porque o tubo neural se fecha logo na quarta semana. E às vezes a mulher nem sabe que está grávida e o tubo neural já está lá pronto, sim. ou já está com um defeito. Então, essa é a grande sacada, essa é a necessidade. Você tem que ter uma suplementação de ácido fólico. Existem causas genéticas que a gente não consegue definir e não consegue evitar. Mas as causas por deficiência de ácido fólico, essa a gente tem a obrigação, né? A gente Uhum, tem que fazer, tem que tomar. Então, por isso que você tem que fazer suplementação antes de pensar em engravidar. sim. E aí depois, engravidou, fez um ultrassom, tem que ser um ultrassom muito bem feito, né? Porque a gente consegue fazer o diagnóstico intraútero. Sim. 20ª semana, 18ª, 16ª. E aí, fazendo o diagnóstico precoce, existindo uma possibilidade, existindo uma indicação, você pode fazer até um tratamento intraútero. Sim. E aí o tratamento intraútero também é dependente da idade gestacional. 24ª, 25ª, 26ª semana, a gente ainda pode tentar fechar esse defeito do tubo neural intraútero. E o Brasil é um país que oferece essa possibilidade, né? Seja Sim. ela pública ou privada. Tem os dois modelos. Não está em todo o Brasil, mas os grandes centros a gente consegue oferecer. Então, é importante. Sim, e é importante também, né, doutor Márcio, você dizer que a cirurgia intraútero, ela é avaliada pelo médico, porque nem todo mundo É, consegue fazer a cirurgia intraútero, e não estou dizendo nem pelo valor econômico. Eu estou dizendo por, de repente, ser uma mãe que tem pressão alta, uma mãe é, diabética, essa família realmente, como você disse, com um ultrassom bem precoce, tendo esse diagnóstico, ela tem que procurar se ela é candidata a fazer a cirurgia ou não, né? sim. Isso é muito importante. E aí, quem que tem que definir isso com essa mãe é o obstetra. O obstetra está orientado para fazer isso, ele sabe quais são os centros que pode ajudar essa mãe.
Então, óbvio Sim. que a criança não pode ter nenhuma outra malformação, tem que ter cariótipo normal, né? Não pode ser gemelar. Então, são essas também algumas considerações. A lesão tem que ser uma lesão pequena, não pode ter uma coluna muito torta já intraútero. Então, são lesões baixas, né? São lesões que são passíveis de correção intraútero. E aí, qual que é a grande vantagem da correção intraútero? Que foi a partir desse estudo americano que chama MOMS. A partir desse estudo, todo mundo parou de fazer. Falou, olha, para, ninguém mais opera intraútero, até que se tenha esse resultado científico. E aí os americanos fizeram esse estudo, quase 200 cirurgias intraútero e outras crianças sem cirurgias pós-nascimento, e viram que a cirurgia intraútero melhorou muito, diminuiu bastante a necessidade da derivação ventrículo-peritoneal, Sim. a necessidade da colocação da válvula. E Então a isso já gente é um nem vai ganho falar. enorme. É um ganho enorme, né? É muito ganho, porque tem muita criança que complica a válvula, que coloca uma vez, ela obstrui, tem que reposicionar, ela infecta, dá meningite, às vezes cisto peritoneal, peritonite. A gente faz muitas cirurgias de reposicionamento de válvula. Então é importante, esse benefício da cirurgia intraútero já foi suficiente para liberar a cirurgia intraútero. Isso é verdade, doutor Márcio, porque a minha experiência, particularmente, a minha filha fez várias cirurgias, né, de válvula. São cirurgias difíceis, É, doloridas, recuperação difícil, um medo, né? A gente fica com aquele fantasma do medo. E ela, infelizmente, não pôde ficar sem válvula. Eu é, até gostaria, sim, que ela ficasse sem, porque é tudo isso que você falou, pode dar problema. Ontem teve pergunta de como que a gente, quanto mãe, fica sabendo que a válvula está dando problema. A doutora Neuci explicou. E a gente que é mãe fica com o coração apertado, porque a gente está falando de um componente, né? Assim como é, o marca-passo do coração, a gente está falando de um mecanismo que pode vir a falhar. Só que ele vai é, falhar e está custando uma vida isso, né? é. Então, E você pode, no momento que ele falha, você pode ter uma obstrução do ventrículo. E se sim, você não for rapidamente atendida, isso pode gerar uma consequência grave. sim, sim. Então, você depende de vários fatores, né? De É. atendimento rápido, de um bom profissional que esteja ali na hora, que faz um diagnóstico, que faz um exame, que te opera. Então, pode ser que não seja o seu médico. Então, se a gente não precisar da válvula, é melhor. Sabe, doutor Márcio, eu aprendi com uma médica, que é a doutora Ariane Yang, com as minhas crianças com alergia, que o diagnóstico ele é libertador, né? O diagnóstico, por exemplo, como você está falando ainda da parte gestacional, fazer o diagnóstico precoce, eu tive esse diagnóstico precoce, foi com 3 meses. Logo que eu soube da gravidez, já fiz ultrassom e veio o diagnóstico. Então, a gente tem tempo para preparar emocionalmente, procurar hospital, procurar o cirurgião, procurar a equipe que vai atender. Não é mais fácil, porque eu sei que o Dr. Celso Guimarães é um médico que também me ensinou muita coisa. Ele falava sempre para mim, a maior dor é a dor de quem sente. Então, É. não que seja mais fácil, mas me ajudou na preparação, né? E quando você é um pouco mais preparado, fica melhor, né? E o parto também, cesariana, a equipe de obstetra, o cirurgião que pode já estar lá próximo do nascimento ou Sabe logo que... uma frase, Eliane, desculpa te interromper, que cabe aqui e que ela segue comigo, não sei porquê, deve estar escrito aqui dentro da minha pálpebra. E eu sempre vejo ela quando eu fecho o olho, ou quando eu durmo. E a dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Então, se a gente conseguir trabalhar o sofrimento, é óbvio que vai ser melhor para todo mundo. Eu vejo minhas crianças sofrendo, todo mundo sofre. Agora, quando eu vejo que eu operei uma criança, dia seguinte ela já está de pé no berço, chutando, brigando e querendo sair,
parece que acabou o sofrimento. É É, interessantíssimo. é uma injeção de ânimo, né? É muito gratificante. A gente precisa disso. Eu vou me fortalecendo a cada momento. É verdade. É um benefício da família, particularmente, mas o médico também, ele acaba vendo o fruto do trabalho dele, né? Que é aquilo que você falou no começo lá atrás. Aí vem o sorriso, né? É gratificante. Doutor É Márcio, confortante. geralmente, após o nascimento, existe uma corrida, né, de médicos que é o neurologista, o ortopedista, e aí começa toda aquela peregrinação nos especialistas, É, né? é. Geralmente, o urologista, ele é procurado em que fase? Muito boa a sua pergunta. Então, a nossa criança, ela ou foi operada intraútero, vamos continuar na nossa evolução aí do nascimento. Ou ela foi operada intraútero, ou ela nasceu, não conseguiu, não teve indicação, operou logo nos primeiros dias de vida. A sua filha foi operada com quantos dias? 2 horas de nascimento. Olha que bom. Então, quanto mais cedo fechar o canal, melhor é, e melhor é a incidência de meningite, de contaminação do canal, né? Sim. Então, antes da gente falar o que pode, como que eu posso atuar, o que acontece quando existe a mielomeningocele? Você tem um defeito da inervação da onde ela se instalou para baixo. Sim. Então, a criança é praticamente normal da onde tem a lesão para cima. Da onde tem a lesão para baixo, é como se fosse uma pessoa que tivesse uma lesão de medula, caiu de um prédio e tem uma lesão de uma medula, não é? Então, ela pode ter consequência motora, ela pode ter consequência da bexiga e consequência do intestino. A bexiga e o intestino são teoricamente autônomos, mas a gente controla o esfíncter, que é somático. Ele existe, você tem que ter consciência do seu esfíncter, mas a bexiga ela é autônoma. Mas quando você não controla mais o esfíncter e deixa a bexiga fazer o que ela quiser, ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai fazer xixi a hora que ela quiser, ela vai reter urina a hora que ela quiser. E aí são as consequências da lesão do tubo neural, que é a chamada bexiga neurogênica, não é? Sim. Então, a bexiga neurogênica é um problema que começa a partir do momento que a criança precisa tirar a fralda. Sim, o Então, desfraude. o pequenininho, o desfraude, às vezes é terrível para essas famílias, Sim. porque são crianças, são super-heróis, essas crianças, e só que a sociedade não aceita. A nossa sociedade não aceita o diferente. Sim. Por mais que a gente seja evoluído, por mais que chamamos de Homo sapiens, não. Nós somos seres, animais, e que se você for diferente de mim, você está excluído do meu grupo. Vamos ser bem claro, vamos falar na linguagem que é a real, não É é? verdade, viu, doutor Márcio? Então, eu já tive criança que apanhou porque tinha xixi na fralda, cheirava xixi, Às vezes a apanhou na escola não escola. aceita nem a matrícula. É. Então, se a gente conseguir levar a informação de qualquer forma que seja e trazer os amigos, os professores e tá todo mundo informado, fica muito mais fácil. Sim. Fica muito mais fácil. Já é difícil, hein? Já é difícil transpor os obstáculos sem as capacidades todas presentes, né? E ainda imagina as pessoas atrapalhando. Sim. Então, é muito mais difícil. Então, vamos começar lá. Nossa criança nasceu, e aí a gente... Quando que entram os profissionais? Primeiro, o neurocirurgião. Ele entra e fecha o defeito, né? Fechando o defeito, existe uma linha hoje da urologia pediátrica que é o tratamento precoce da bexiga. O ideal é que essa criança já saia do berçário fazendo cateterismo intermitente limpo, que é a mamãe vai aprender a passar sondinha no pipi, passar sondinha na uretra, para esvaziar essa bexiga. Isso. Então, esse tratamento precoce, ele tem se mostrado melhor do que o tratamento sob demanda.
quando a criança não consegue urinar ou quando tiver uma complicação. Então, cientificamente já é comprovado de que esse tratamento precoce, logo no período de lactente, neonatal, ele preserva a bexiga. Ô, doutor Márcio, geralmente você recomenda que a própria mãe aprenda a fazer isso. É o ideal. Eu não confio em mais ninguém a não ser na mãe. E a Perfeito. hora que a mãe se vê fazendo, é óbvio que a primeira vez, para mim, a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida foi terrível, Sim. né? Foi super difícil, Eu te né? contei, né, que eu fui aprender a fazer sondagem, chorei, chorei. Então, é terrível, é O a primeira médico, vez, ele teve essa sensibilidade de entender que eu precisava desse choro, né? né? E outra difícil, você não está fazendo uma sondagem num paciente, num qualquer outra pessoa, é o seu filho. Além da razão, tem a emoção. Sim. Então não dá, não dá. A gente tem que treinar, e para ir para treinar, precisa sofrer, precisa passar por isso, e precisa perder o medo. E saber que a gente vai ajudar mais do que atrapalhar. Nessa fase, doutor Márcio, para você fazer já a indicação da sondagem no lactente, é feito algum exame, a urodinâmica, ou é mais. Muito, quando nasceu, primeiro a gente vê quais são as condições, se a criança ela consegue urinar, às vezes ela está urinando muito bem, não está retendo urina. O primeiro exame é o ultrassom. É um exame mais tranquilo, é um Tá, exame rápido, disponível, não agressivo. Então, ultrassom. Passe o ultrassom, determina se existe já algum comprometimento da via urinária, do rim, e aí institui-se o cateterismo. A tá, mãe vai aprender a fazer o cateterismo e não precisa de nenhum outro exame. Uretrocistografia, que é aquele que põe a sondinha, a urodinâmica, nem cintilografias renais, nada disso. tá. Você vai para casa fazendo cateterismo e aí você vai anotando. Fala, olha, toda vez que eu faço cateterismo, não sai nada. Então, na primeira semana, segunda semana, primeiro mês, o médico vai avaliar, fala, olha, ela não precisa fazer o cateterismo Tá. precoce. Por quê? Porque a bexiga dela é uma bexiga que está, mesmo estando autônoma, ela tem uma função, né? E a gente espera que em algumas crianças ela exista e ela tenha função. Não é toda criança com mielomeningocele que tem a bexiga neurogênica. Tudo Ah, bem que é a maioria das crianças, mas a gente tem crianças também que fazem, que conseguem urinar. E aí a gente vai definir essas crianças. Olha, estas precisam continuar o cateterismo, estas não precisam. A gente vai acompanhar só com exames de urina, exames de ultrassom. Então, qual que é o objetivo principal do cateterismo? É preservar a função renal. Ponto. sim. Então, isso tem que ser um carimbo. Eu não posso perder função renal. Por quê? Porque todo mundo nasce com 1 milhão de néfrons, que é o filtrinho que a gente tem no rim. Se eu vou perdendo esses filtrinhos, vai chegar uma época da minha vida que eu vou entrar em insuficiência renal. Isso serve para todo mundo, não só para as crianças que têm mielomeningocele. Serve também para todo mundo que fica tendo infecção urinária de repetição. Então, a infecção urinária de repetição pode machucar o rim. E cada machucadinho no rim, quer dizer, eu estou perdendo um filtrinho. E aí, quando a criança, eu não vou ter problema, porque eu tenho sobra. Lá Sim. na frente, que eu vou precisar, eu vou ter mais massa corpórea, eu vou comer mais, eu vou precisar mais do meu rim, aí sim eu vou precisar, eu vou ter o problema, que é a chamada insuficiência renal. Então é isso que nós estamos fazendo, medicina preventiva. Sim. Você tem que pensar, a mãe tem que pensar que ela está ajudando o seu filho, salvando o rim do seu filho. Que bom, Então é doutor esse o Márcio. objetivo. É A tão partir do bom. momento que ela entende isso,
Fala, poxa, eu estou fazendo tudo de bom para o meu filho. Sim. Ele sabe qual que é o maior problema que eu tenho na minha vida quando chega uma criança com mielomeningocele no Uau. consultório ou no hospital? Quando não é o pai e a mãe, quando não é uma pessoa que eu chamo de anjo da guarda. Quando chega uma criança no consultório sem o anjo da guarda, eu sei que vai ser difícil, vai ser mais difícil para ela. Isso que você falou é tão importante, doutor Márcio, porque como você antes falou lá das pessoas ficarem se intrometendo, né? Quando a gente tem um bebê, existe uma família com uma expectativa, né? Os avós paternos, os avós maternos. E eu recordo quando a Isabela era bebê e de outras mães que eu conheço, que eu convivo, é, é sempre assim, né? O bebê é visto com muito fragilidade, parece que ele vai quebrar. E a primeira vez que as pessoas veem a gente, enquanto mãe, fazendo a sondagem, eu percebo que elas ficam muito penalizadas. E eu sempre falei isso que você falou. Eu nunca deixei que ninguém falasse assim, ai, tadinha da Isabela. Eu falei, não, tadinha não. Ela é privilegiada. Ela tem uma mãe que ama, uma mãe que cuida, um pai que É, ama, um pai que cuida. Eu posso trabalhar, cuidar dela, dar os médicos os recursos que ela tem. é, Tadinha daquela criança que não tem essa possibilidade. Eu estou fazendo essa sondagem porque é necessário. Óbvio que a gente sabe que não é uma coisa natural. Não é comum as mães, né, normais, das pessoas sem a deficiência, terem que passar sonda. Eu sei disso. Mas o que você falou no começo foi tão lindo, que assim, vai doer? Vai, mas você tem que enfrentar. E aí essa dor diminui, né? E se eu enfrento isso, então eu acho que a primeira situação mais estressante da família com mielo também é quando começa a sondagem. Porque daí tem de 4 em 4 horas, tudo esterilizado, não é em todo lugar que você consegue fazer a sondagem. Então, isso que é. você está dizendo é maravilhoso, para que essa mãe tenha força de dizer para esse avô, para a avó, para o tio: olha, é necessário, eu estou ajudando a preservar o rim dela ou dele, É. né? Porque sabe o que acontece com essas mães? Eu também sou pai, a gente se sente culpado dessa situação. Sim, E, na verdade, nós não somos culpados de nada. Você não escolheu a cor do seu filho, você não escolheu a cor do olho, o jeito da boca, o tamanho do nariz. Você não construiu o seu filho. é, Isso não depende de você. Então, sim, se ele nasceu com essa malformação, você não tem que ser culpada. Você não tem que achar que isso é um fardo que você vai ter que carregar. Nada disso. sim, Essa criança que tem a sorte de ter o pai e a mãe que pode ajudar. A sim. gente tem que ter certeza, eu não tenho dúvida de que tem muita gente que passou por isso e que não teve tudo isso que você pode dar para sua filha, Sim, sim. não Sabe, é? doutor Márcio, aqui em Campinas tem a Casa da Criança Paralítica. Até ontem eu É. não tive oportunidade. Eu vi que estava o pessoal da equipe de lá na live ontem. Mas começa a aparecer esse monte de inscrito, eu não consigo ler e acompanhar. Então eu queria agora, de ontem para hoje, colocar que elas fazem um trabalho lindo. A Isabela iniciou um tempo na Casa da Criança Paralítica. E isso que você falou, quando a gente lançou o livro de mielomeningocele, eu, a Valéria e a Daniela, que vai fazer a live amanhã, a gente doou os livros. E eu me recordo que eu liguei na Casa da Criança Paralítica e falei com a coordenadora. Falei, olha, tem uns livros sobre mielo, eu queria ir doar para os profissionais, para as famílias, para mais informação, né? E marquei o dia e fui lá. Aí tinha uma garotinha, pequenininha, de uns 2 anos e pouquinho, chorando muito, não queria ir para a fisioterapia. Aquele dia, doutor Márcio, eu saí de lá chorando. Hum. E ela, não vou, não vou, não vou. Aí a coordenadora falou para mim, Eliane, eu falei, ela não gosta da físio? A Isabela também, físio exige deles, mas é tão necessário. Aí eu fui lá, oh, minha linda, vai lá com a tia físio e tal. Ela não foi, chorou até, e a gente foi para outro escritório. Aí a coordenadora falou assim, tem criança, Eliane, que vem aqui para comer, para fazer É. refeição. Doutor Márcio, isso doeu tanto em mim, porque eu falei, meu Deus. Então, essa coisa do tadinho não pode existir. É Não. necessário as intervenções, a sondagem, curativo, a órtese do pezinho,
né? Eu me recordo quando a Isabela pôs a primeira órtese, era desse tamanhozinho, doutor Márcio, ela tinha 4 meses de vida. E até eu guardei, fiz o chaveirinho. Eu me recordo que algumas pessoas, quando viram ela, ai, tadinha, ela tem que usar isso no pé. É, ela tem que usar isso no pé. Então, que bom que um médico como você fala tudo isso para essas pessoas que estão podendo aqui ouvir a gente. E tenho certeza que seus pacientes saem de lá tão leves, tão felizes de ouvir tudo isso de você. Não, e a gente precisa desse feedback, desse retorno desses pacientes, né? Como a Bruna, que eu convidei para participar, que já é uma profissional e que está super feliz e que ela me ensina também muitas coisas, Sim, né? a gente A aprende. gente aprende muito com os pacientes, muito. Assim como ela, eu tenho paciente que é halterofilista. Tem uma menininha lá que tem mielo meningocélico, eu tenho medo, o braço dela é mais forte que o meu. Então, fica tão legal. Tenho várias crianças que jogam basquete, É, natação. Então, como que a gente pode incentivar? É colocando essas crianças uma olhando para a outra. Falou, sim, opa, eu posso ser igual a esse daí. E até é, melhor. sim. Então, isso é importante, essa formação de grupos, esse incentivo. E não mostrar, oh, eu posso ser igual aquele que fica deitadinho lá, chorando. É. Não, eu posso ser muito melhor do que isso. Doutor Márcio, tem uma pergunta aqui da Tatiane que é assim: Doutor Márcio, Uroprost ajuda a liberar urina? Minha filha tem 4 anos. O Unoprost Ah, é Uroprost. é, Tá. é É. um alfa bloqueador. Ela ajuda sim, só que ela relaxa. Eu normalmente não uso esses alfa bloqueadores nas crianças com mielomeningocele, porque eles vão perder a urina. Tá. Então, se eu quiser que ela perca a urina, pode ser que ajude. Então, eu tenho que ver em que situação que ela está. Ela está fazendo cateterismo e quer mantê-la seca, eu não uso o Unoprost, que é Tá. o alfa-bloqueador, que é a doxazosina. Ah, eu quero que ela perca a urina porque eu não tenho condição de cateterizar. Tem famílias que não têm condição de cateterizar. Não adianta a gente também querer empurrar essa condição para a família. Tá. A família trabalha, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, a criança fica com a avó ou com o irmão. Quem que vai fazer o cateterismo? Pois é. Então, também não é assim. Não tem que fazer o cateterismo, porque o cateterismo. Não. Existem situações em que a criança está machucando o rim, está perdendo o rim, está tendo refluxo, está tendo infecção urinária. Eu tenho que fazer uma derivação urinária, eu tenho que abrir a bexiguinha dela, aqui bem embaixo, e colocar na fralda. E aí ela fica incontinente. Para quê? Para salvar o rim. É. Então, é Sim, o objetivo primário. O sim, objetivo secundário é o social, é ficar seca. sim. Mas o objetivo primário é salvar rim. Se eu não estou conseguindo manter a minha bexiga vazia, porque se a minha bexiga ficar vazia, tá ótimo, eu não vou ter infecção. Se eu não estou conseguindo manter minha bexiga vazia, eu tenho que tomar uma atitude. Seja com cateterismo, ou seja até com uma derivação urinária, que é a chamada vesicostomia. Tem família que prefere. Sim. Fala, eu preciso salvar esse rim, eu tenho que abrir essa bexiguinha, deixa na fralda, a criança é pequena ainda, ela não está questionando nada, é melhor. É Sim. melhor para a família, não tem cobrança nenhuma. A hora que a família se estruturar melhor, a hora que alguém puder ajudar melhor, a própria criança puder fazer, que é o Sim, que a sim, gente mais gosta, que é a hora que a criança faz o autocateterismo, ela se sente independente, ela consegue ensinar. Eu tenho vários vídeos que eles gravaram para mim fazendo, e são verdadeiros heróis. Olha como eu faço, olha como é, e vai explicando. E é sensacional. autonomia é o que a gente quer, né, doutor Márcio? É, Doutor é. Márcio, isso que você falou é tão importante porque fazer o cateterismo exige uma higiene.
Porque eu estou colocando a sonda e se eu não tiver higiene, eu vou estar levando bactéria para lá para dentro. E aí começa todo esse ciclo. Tem uma pergunta da Mônica que é sobre o uso de antibióticos profiláticos. O que você acha disso? De usar o antibiótico como profilático? O antibiótico, a gente sempre sai do berçário, foi muito boa a sua pergunta, muito obrigado. O antibiótico, a gente sempre entra com o profilático, visando o quê? Eu não posso ter infecção urinária. Então eu tenho que usar todas as minhas armas. Então eu uso o cateterismo, eu uso antibiótico profilático, eu tenho que esvaziar o intestino, porque quanto mais eu reter fezes, pior fica, mais eu posso ter a chance de ter infecção urinária. Então, eu tenho que lançar mão de todas as armas. Se eu conseguir ficar sem o antibiótico profilático, melhor. Então, eu entro com todas as armas. A partir do momento que eu vou melhorando minha habilidade, eu vou melhorando meu cateterismo, eu vou aprendendo, vou ficando mais seguro, eu vou vendo que eu não tenho infecção urinária, eu não tenho comprometimento renal, o meu rim não tem dilatação, eu vou abandonando algumas práticas. Eu posso suspender o profilático. Tá. Mas o profilático, ele é muito bom. Ele não é bom para quem não precisa. Tá. Certo? Ele é muito bom para quem precisa, porque ele pode diminuir muito a incidência de infecção urinária. Então, não é mais que, vou tomar antibiótico, não vou quebrar todos os meus dentes. É nada disso. Hoje o antibiótico ele é seguro, ele diminui muito a chance de lesões outras, de efeitos colaterais. Ele pode gerar um pouco de resistência bacteriana, mas aí troca de antibiótico, pausa. Então, eu acho que é importante a gente ir trabalhando, principalmente com o profissional que está lhe atendendo. Isso, e mais importante que eu penso também, doutor Márcio, é que assim, o uso do antibiótico profilático, ele vai ser feito pelo médico. Então, se essa criança ela é acompanhada com o médico, você, outros médicos, esse médico vai ter segurança em dizer, olha, não vamos... Acontecia muito isso quando a Isabela foi crescendo, né? 2 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, a criança vai crescendo. E às vezes nem toda, e no começo a gente que é mãe, a gente quer resultado, a gente quer cura, a gente quer libertação, né? E às vezes eu me lembro que na época dela, nessa primeira infância, dava alterado o exame de urina, aí o doutor que atendia ela falava, olha, Eliane, eu não vou medicar, não é o momento. E eu saí de lá bravo. Vou contar o segredo das mães. Eu saí de lá bravo, porque eu falava, como que ele não passa antibiótico? Mas eu confesso, doutor Márcio, que hoje a Isabela, com 23 anos, ela tem um rim preservado, a questão urinária dela é ótima. Então eu digo Muito assim, bom. graças a essa conduta dele, mesmo eu falando, não, mas eu quero que você medique, eu quero que você... Ele falava, eu não vou medicar. Então, assim, essa preservação é tão importante, né? Doutor Márcio. Você, o médico, ele tem que ser Só um minuto. tão agressivo, ele tem que ser tão agressivo quanto a doença. O médico não pode ser mais agressivo do que a doença, a medicina ou qualquer terapia. Nenhuma terapia pode ser mais agressiva que uma doença. Senão, está perdendo o objetivo. O médico ele tem que aprender que a doença pode conviver, ou a bactéria pode existir, e pode ser simplesmente uma colonização, e não uma infecção. Então, essa é a grande diferença. Falando sobre essa coisa do cateterismo, eu tenho um monte de pergunta aqui que mandaram. Eu falei, meu Deus, eu tô olhando no tempo aqui, eu falei, ai, senhor. Quanto tempo nós temos? Nós entramos às 7h25. Nós estamos bem perto. A gente pode sair e entrar de novo. O que você acha? Eu não sei. Eu acho que também a gente pode ir tentando finalizar e você me manda as perguntas e depois eu respondo, não é? Tá, pode ser também. Boa. Eu mando para o pessoal, então.
Falando da bexiga neurogênica, um pouquinho só, doutor Márcio, é, você indica desde pequenininho, mas como que está hoje a indicação do cateterismo? De 4 em 4 horas? É. Isso também depende de como é o paciente, não é? A minha bexiga é muito pequenininha, eu tenho uma alta pressão, então aí que entra a urodinâmica. Então, a urodinâmica, ela não deve ser feita logo quando nasce, porque as bexigas são muito pequenas, elas são muito reativas, e a gente não tem muita qualidade no diagnóstico e no exame. As crianças não ficam tranquilas, relaxadas, e é Sim, fundamental para a urodinâmica, né? Então, a sim, urodinâmica feita no primeiro ano de vida, a gente já consegue estabelecer o tipo da bexiga, se ela é contraída, se ela é relaxada, se ela é flácida, né? Se ela é espástica, se o esfíncter é contraído, se o esfíncter é relaxado. Então, a partir do momento da urodinâmica, aí sim a gente vai tentar definir quanto tempo o meu cateterismo. Então, quanto deve ser o cateterismo? Deve ser o suficiente para esvaziar a bexiga e para diminuir a pressão. sim. Então, é isso que você vai definir no seu paciente. Ah, Tá, eu consigo fazer 3 vezes por dia? Eu posso, se a minha bexiga for grande e se ela tiver uma boa complacência, ela for bem relaxada e sim, não ficar perdendo. Então, essas são as melhores bexigas. sim, Normalmente são as bexigas quando a gente faz a ampliação da bexiga, quando a gente faz uma cirurgia para aumentar a bexiga, que é já mais tardio, no adolescente, né? Já na criança bem maior, na criança que pode ajudar até no cateterismo. Raramente a gente tem feito ampliações, aumento da bexiga em crianças pequenas, tá. né? Justamente porque é uma agressão muito grande, é uma cirurgia grande, mas é uma cirurgia que é objetiva o segundo objetivo, que é a qualidade de vida, a qualidade social, que é Tá, principalmente eu deixo para a criança solicitar, falou, tio, eu não quero mais perder urina na minha fralda. sim, É esse o momento de se fazer a cirurgia. Não é o momento em que a família quer, e que o tio, que o primo, que o médico quer. Não é. tá. Esse é o momento que a criança, que já se torna um adolescente, diz: tio, eu sei o que eu quero ficar seco e limpo. Esse é o momento de se fazer essa cirurgia. Normalmente a adolescência, né, doutor Márcio, traz algumas preocupações porque tem toda uma transformação, né? É. Mas eu conheço adultos hoje, doutor Márcio, que já consegue fazer uma sondagem com autonomia, com qualidade. Acho que a gente vai ter que realmente começar a pensar em diminuir agora o nosso tempo. E eu queria que você falasse do seu gibi, que eu fiquei Ah, que bom. apaixonada, que eu fiquei encantada. Eu queria É. muito que as pessoas soubessem disso. O gibi, eu não sei se foi porque eu li muito Tio Patinhas, Maurício de Souza, Mônica, eu li muito, adorava essas histórias, eu aprendi muito. Eu ouvi falar até que o Cascão está lavando a mão agora com o Covid, né? Verdade, ele tá lavando a mão. Então, é fantástico, porque o gibi parece que tudo é possível, né? A gente pode até voar. Então, eu consegui, através de eu não sei se vai aparecer ao contrário, né? Tá ao contrário, mas tá lindo. É, vai aparecer ao contrário. Então, isso surgiu de uma família que eu operei o desenho, o artista gráfico, eu operei o filho, e a editora eu operei a filha. Então, nós juntamos as nossas forças e falamos assim, gente, qual que é a linguagem da criança? A linguagem da criança, ela é um pouco mais lúdica, um pouco mais. É diferente da nossa linguagem técnica. Então, Sim, como que a gente pode se aproximar delas? Ah, vamos falar do jeito que elas falam. Vamos sim. fazer desenhos. Né? Esse artista gráfico ele é fantástico. Ele tem um desenho muito bem feito, né? É Então é lindo. um desenho assim, muito claro, muito limpo, né? Sim.
Então, essa história do jogando para vencer, foi para mim eu gosto muito, porque a história da Belinha, que tem mielomeningocele, que estava jogando basquete, e aí ele conversa com uma outra criança, e eles vão falando da vida da Belinha. Sim. E estão E perguntando aí, como a que partir do consegue momento, o a gibi. Belinha fala, inclusive, esse gibi, o objetivo é chegar na mão das crianças com e sem mielomeningocele. Perfeito. Porque a criança que não tem, ela vai ler isso daqui, ela vai entender o que é meningocele. Se ela não entender, o pai vai contar para ela, o irmão, ela vai contar para o irmão, ela vai levar na escola. Eu Doutor queria Márcio, esse o objetivo. esse gibi, que na verdade eu nem chamo tanto de gibi, ele é uma revistinha em quadrinhos para as crianças. Quando eu É. recebi a primeira vez, eu fiquei tão emocionada, tão feliz, porque a Belinha, minha filha chama Isabela. Então foi uma identificação pessoal. E eu recomendo que as pessoas procurem, porque ele é colorido, ele é divertido, ele é alegre. Ele, na verdade, doutor Márcio, posso dizer, ele representa você. Ele representa a leveza com que você, como médico, como cirurgião, trata uma patologia tão complexa, né? Tão difícil. Então, quando eu recebi, eu falei, gente, eu preciso conhecer esse médico. Eu ouvia muito falar de você, mas através do gibi. E aí eles estão perguntando como que adquire o gibi. O Gibi, ele está disponível na internet para imprimir. Tem vários, eu não sei se eu mando para você, tem o meu Você me site. manda. Isso. Você me manda e amanhã eu publico nos stories aqui para eles. No meu site, do site que eu tenho, o meu, mas tem também no da editora, tem os dois. O primeiro gibi é um gibi que fala sobre o centro cirúrgico, uma criança que vai passar por um procedimento cirúrgico. Esse também, para mim, foi muito importante, foi o primeiro. Esse agora fala sobre a Belinha, inclusive fala de um tema, Eliane, que a gente não falou muito, que é alergia ao látex, né? Isso. Essas crianças, elas têm bastante alergia à borracha, à luva, a brinquedos, a frutas, né? Então, às Isso. vezes, eles entram em contato com esses produtos e não entendem o que está acontecendo, ficam inchados. Então, é importante a gente saber quais são esses produtos que levam a essa alergia, quem tem alergia. Existem alergias graves, em Sim. que a gente tem que fazer uma cirurgia numa criança, numa sala cirúrgica, livre de látex. A luva, o carrinho de anestesia, tudo tem que ser livre de látex. A sala tem que estar fechada 24 horas antes. Nossa. Então, veja que é importantíssimo essa informação. Né? E a gente conseguiu colocar isso aqui de uma maneira bem alegre, de brincalhona. E no final, foi que a gente falou pouco, são esses procedimentos não para cura, né? Eu acho que a gente não tem o dom da cura. Eu não quero ter o dom da cura. Eu acho que o dom da Que cura é lindo. divino. O dom da cura é divino. Eu não tenho. Eu aprendi isso com profissionais, com professores. Eu quero ser um especialista em amenizar sofrimento. Isso que eu ia falar agora. Você é É. médico, como tem aquela frase chavão. Você é verdadeiro médico de homens e de almas. É. Parabéns, doutor Márcio. Eu tenho Mas certeza. Olha, pode por falar. incapacidade. É por incapacidade. Eu não tenho o dom da cura. Eu não sei curar. Então, vamos fazer alguma coisa que eu sei fazer. Sim, que é Então, tudo se a gente isso que você conseguir, faz é, lindamente. Olha, se a a gente gente tem, conseguir amenizar, é muito melhor, né? sim, a gente tem 1 minuto e 20. Então, eu vou deixar a live salva no meu Instagram e tenho certeza que todas as pessoas que estiveram aqui, doutor Márcio, tá querendo colocar você num potinho e levar para casa. Porque é tão difícil ouvir isso de médicos com toda essa sabedoria, competência e com a sua alma. Então, saiba que, assim, eu tô imensamente agradecida, né? A primeira vez que eu tô te vendo pessoalmente, a primeira vez a gente nunca esquece, como eu falei ontem para a doutora Nelci. É. Foi um prazer. Muito obrigada por você estar aqui nesse tempo de 1 hora, falando de um tema difícil, com tanta leveza, tanta coisa de amor no coração. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Eu vejo em você, você veja, uma entrevistadora em que tem a experiência da vida, né? É diferente, né? Do que uma repórter que estudou um tema e vai entrevistar. É completamente diferente. É, Você, além de entrevistadora, você é uma excelente profissional, que a gente também sabe, que a gente também ouve. E, além de tudo, você é mãe. Então, é. imagino que o seu coração deve estar apertado em falar E tá desse tema para agradecido. você, né? Obrigada, viu, É. doutor Márcio? Um beijo para todos. A live vai acabar agora.